Oi, oi, oi! Começando mais uma live da série Lives da Quarentena. Eu sou o Braulio Zorzella, médico obstetra. Hoje é quarta-feira, então hoje é dia de como foi o seu parto. E hoje eu vou conversar com uma pessoa, o nome dela é Gabriela, e ela vai falar pra gente como foi o parto dela. Bom, antes de eu chamar a Gabriela, só vou dar alguns recados. Lembrando que todos os dias às 18 horas eu faço lives, menos de quinta-feira, tá? Então, segunda, terça, quarta e sexta, sendo que na terça e sexta são lives de perguntas e respostas, onde você pode entrar, tirar as dúvidas comigo, ou por perguntas escritas, ou ao vivo, abrindo sua câmera. Nas segundas-feiras são lives com convidados profissionais que vêm falar sobre algum tema relacionado à gestação, parto e pós-parto. E nas quartas-feiras, que é o caso de hoje, uma mulher vem contar como foi seu parto e hoje eu vou falar com a Gabriela. E aí, o último recado é, se você é gestante e quer planejar seu parto online, quer fazer um planejamento de parto online, né? Você não vai ter o parto online, obviamente. Quer fazer um planejamento de parto online, entendendo sobre todos os riscos e benefícios em relação às suas escolhas, seja a escolha de local de parto, de equipe de parto, de métodos, se vai ser parto normal, se vai ser cesárea, se vai fazer alguma intervenção durante o parto, tanto para a mãe depois quanto o bebê, depois que o bebê nasce, né? Tem um caminho para você que é o mesmo caminho para todas as pessoas que eu não consegui responder perguntas por aqui, que é o site planejandoparto.com.br, que é um site onde você, lá eu consigo responder todas as dúvidas, eu vou explicar por quê, eu vou mostrar aqui para você como é que funciona o site. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Ó, então tá aqui. Site planejandoparto.com.br, você entra e você cai nesta página aqui e tem essa pergunta: você quer ter seu bebê com segurança? Imagino que é o que todas as mães querem. Tem um vídeo explicativo de como funciona o PPP Gestantes, Programa de Planejamento do Parto para Gestantes, tá? Aí aqui, inclusive, nessa capa aqui, tá mostrando a capa da plataforma onde estão os vídeos do PPP alocados, né? Então, você tem uma lista lá do lado, os índices, com todos os temas que eu falo em relação ao planejamento de parto, em relação à fisiologia do parto, que pode dar certo, que pode dar errado, como montar a equipe, como escolher profissionais e por aí vai, tá? E aí depois você pode ler mais um pouco aqui como funciona, já entrar diretamente aqui no PPP Gestantes, ou entender mais também. Aqui nesse cantinho você vai achar os módulos todos, né? Quais são o índice, né, do conteúdo do PPP Gestantes. Você recebe um plano de parto como um roteiro para você fazer o seu. Eu faço um suporte às dúvidas todos os dias num grupo fechado no Facebook e em rodas quinzenais pelo Zoom. Então eu respondo a dúvida de todo mundo, não fica sem resposta, você não fica sem resposta comigo, tá? Essa é minha grande missão aqui em relação a esse site planejandoparto.com.br. E também a pessoa recebe lá 2 e-books e participa de aulas com convidadas que acontece quinzenalmente. Ou seja, tem um conteúdo bem legal aqui. Eu tenho certeza que se você entrar aqui no planejandoparto.com.br, você terá um caminho para suas dúvidas resolvidas, e principalmente este tema aqui, este mote aqui, que é ter o seu bebê com segurança. Né? Se você quer ter seu bebê com segurança, venha até esse site, me procure, que eu vou te ajudar nesta missão. Bom, então vamos lá. Vou chamar a Gabriela, que vai vir falar conosco sobre o seu parto. E a Gabriela é uma pessoa que participou do PPP Gestantes. E aí eu vou querer saber, além de como foi seu parto, também o quanto que ter participado do PPP Gestantes influenciou nas suas decisões, nas suas escolhas, né? Tá? Deixa eu só ajeitar meu notebook aqui, que eu preciso olhar uma coisa aqui. Espera aí, deixa eu achar um espacinho, pronto. Foi. Já vou chamar a Gabriela. Deixa eu encontrar ela aqui. Já encontrei a Gabriela, estou adicionando. Tá entrando. Oi, Tudo bem? tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também. Aqui me adaptando à vida com um de 3 anos e um recém-nascido, mas tá indo. O recém-nascido tá com quanto tempo? Ele tá com 22 dias.
Nasceu dia 7 agora de julho. Então faz pouquinho tempo, né? É, faz pouquinho tempo. Tô pegando agora essa fase aí de muita cólica, não dorme, né? Normal. Entendi, essa parte, ela é bem difícil. Eu, como homem, não consigo nem imaginar como é. Então, você que tem que falar para as mulheres como é e como É, vai passar por esse período, que a gente chama de puerpério, mas muitos chamam de powerpério, né? Porque é um período power pack. bem difícil, né? Bom, Gabriela, É, obrigado por estar aqui comigo, por estar participando, né, por ter aceito o convite de vir falar do seu parto. não, imagina. Até porque esse é um assunto bastante íntimo de cada pessoa, né? De falar do seu próprio É, parto, como foi, né? E colocar suas emoções em relação a tudo isso, né? E eu gosto, assim, para a gente conseguir falar sobre o parto, de primeiro entender como foi o planejamento do parto, né? Para daí chegar no desfecho final do parto. Não conta ainda para as pessoas se foi parto normal, se foi cesárea, tá? Mas vamos falar primeiro da primeira gestação que você falou que teve um bebê, né? Está com 3 anos aham, agora, né? 3 anos. Tá. E nesse caso, você teve parto normal ou teve cesárea? Foi uma cesárea. Cesárea. E como foi o É. planejamento na sua gestação e o que levou à cesárea? Qual o motivo da cesárea? Conta um pouco pra gente. Então, pro nascimento do meu primeiro filho, eu comecei assim, foi aí que eu comecei a mergulhar nesse universo, né, do parto, possibilidades de parto natural e tudo mais. Eu me organizei, assim, por grupos de Facebook, indicações, eu fiz um plano de parto, só que sem muita informação, assim, eu acabei pegando um modelo sem entender direito o que tudo aquilo significava, né? E fui pro plantão do de um hospital aqui do CAISM, aqui da Unicamp, aqui de Campinas, e acabei passando por uma internação precoce, me colocaram citocina e, e acabei passando por uma cesárea por falta pelo bebê não ter descido, né? Porque ele não estava preparado ainda para nascer. Foi com um pouco antes de 40 semanas que isso aconteceu. E Você aí eu chegou acabei até passando por quanto? uma cesárea. Você chegou até quanto de dilatação, você lembra? Eu tive dilatação total, mas eu tomei anestesia, eu tomei hack com 7 centímetros. E aí eu cheguei com dilatação total, mas deitada na cama, né? E aí ele tava alto, e depois de um tempo de esperar assim, a gente teve que. Ele começou a perder. Eu tava sem comer, sem beber água, já fazia muito tempo, e ele acabou perdendo, os batimentos não estavam muito legais, e aí a gente acabou fazendo uma cesárea e ele nasceu com a Apgar de 6,8, então ele não tava muito legal mesmo, assim, sabe? Entendi. E E como aí foi foi para isso, foi você? uma cesárea. E como Ah. foi pra você ter passado por essa cesárea? Você sentiu que ela foi necessária ou não? Olha, eu senti que ela foi completamente desnecessária desde o início, assim, o final, por ele não estar bem, precisou de uma cesárea com certeza, mas assim, tudo que aconteceu, o motivo da minha internação, o descaso de muitos profissionais lá de não me deixarem comer, sabe, tudo isso contribuiu para eu chegar nessa cesárea. Minha gestação foi tranquila, meu bebê estava ótimo, eu não tinha, eu acredito assim que nenhuma indicação para acabar numa cesárea, sabe? E assim, foi ruim assim, eu passei, o meu power pad foi bem tenso dele, assim, bem tenso. Eu peguei ele no colo depois de 4 horas, eu não sabia quem era aquele bebê, sabe? Eu chorava que eu não sabia quem era aquele nenê, de onde ele tinha vindo, e a conexão foi muito difícil, sabe? Foi bem intenso. Entendi. Bom, então você sentiu que foi desnecessária, algumas coisas foram desnecessárias que acabaram culminando na cesárea, né? E o que que você teria feito diferente, ou o que que você fala para outras mulheres, assim, que estão na primeira gravidez? Fala, ó, faça tal coisa para evitar a cesárea. O que que você fala para as pessoas? O que você faria diferente na sua primeira? Estudem, estudem, se preparem, assim, leiam muito,
sabe, todo o conteúdo de profissionais bem conceituados e que tem essa linha, assim, né? Assim como você, outros profissionais também. Isso é o principal, assim, fator para a gente evitar cair numa cesárea, eu acredito, porque o estudo vai te possibilitar fazer um plano de parto legal, você vai entender tudo o que está acontecendo ali e você vai poder ser protagonista do seu parto. Poder tomar as decisões com conhecimento. Não assim, eu não entendia direito o que estava acontecendo, aí chegou o médico e falou qualquer coisa ali diferente do que eu entendia e eu acreditei, sabe? Então, é isso, tem que estudar, eu acho que essa é a principal coisa para se fazer. Estudar Então muito, muito. eu vou fazer uma pergunta de advogado do diabo, tá? Então, será que você não estudou muito na primeira? O que que aconteceu? Não, não estudei. Eu admito que eu não estudei. Eu simplesmente me contentei com o fato de que eu iria para um hospital referência, assim, né, no parto normal, eu acreditava, então eu pensava assim, eu vou entrar em trabalho de parto e eles vão me respeitar e vai ser tudo certo. Então eu peguei um plano de parto já mais ou menos ali já perto de ter bebê e a hora que eu cheguei lá, assim, a hora que eu vi as articulações que muitos profissionais usam para te enganar, porque isso aconteceu. Eles romperam minha membrana sem eu saber que eles estavam fazendo isso, com a justificativa de que tinha sido um toque que eles estavam fazendo. E eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Então, assim, não estudei o suficiente, de É. longe. Bom, assim, Gabriela, eu já te falo assim, eu sinto muito e eu muitas vezes tenho vergonha de ser médico e de pertencer à classe de pessoas que fazem isso que fizeram com você, né? E eu falei que era uma pergunta do advogado do diabo, porque assim, ah, eu vi até um comentário que passou agora há pouco, uma pessoa falando, é muito triste ter que estudar para parir, sendo que parir é natural, né? E logicamente que o ideal seria isso, né? O ideal seria que não precisasse estudar. Se quisesse estudar, ótimo, seria algo a mais, né? Estudar, fazer um plano de parto, e tal, seria um algo a mais. Mas no Brasil que a gente vive, na situação que a gente vive hoje, em relação à obstetrícia, quando você acharia que seria normal você ir numa padaria e comprar um pão, afinal, padaria vende pão, né? Mas não é o que acontece em maternidade. Maternidade, você vai lá e não tem parto, você tem cesárea, né? Então, É, a gente tem que estudar, então é como se a gente tivesse que estudar como é que faz um pão, para ver que jeito que coloca as coisas na receita, para ver se aquela padaria está fazendo do jeito certo, pra você falar, não vou naquela padaria, eu vou na outra, que a outra faz um pão de verdade, né? Então, infelizmente tem que ser assim, e é o que a gente tem para hoje, né? Que é ter que estudar, ter que entender realmente todos os caminhos que podem ser seguidos, para daí não cair no caminho indesejado, né? Então, aham. o que você teria feito mais seria ter estudado mais, ter entendido mais sobre isso para não entrar nessas condutas que te deixaram com um final indesejado, é isso? Sim, teria estudado e a partir desse estudo eu teria entendido que eu precisava de muitos profissionais capacitados ao meu lado. E é isso que você falou. Mas o estudo é a primeira coisa mesmo. E bom, e como que chama o seu primeiro filho? Bernardo, Bernardo. E o segundo? Francisco. Francisco, tá. Então, aí o destino te deu uma nova oportunidade, né, de ter o Francisco e de ter um novo fim, né? E eu vou falar uma coisa para as pessoas aqui, eu não conversei com a Gabriela antes, porque eu faço questão de não conversar antes para que fique tudo espontâneo aqui, que a gente fale sobre o que está acontecendo, e, inclusive para que seja uma surpresa para mim. Então, eu também não sei se o final dela foi parto normal ou foi cesárea, eu nem fui ler o relato de parto dela para não saber disso. Mas o que eu imagino é que já que veio o Francisco, você falou, então agora eu vou fazer algo diferente, vou me planejar mais, vou estudar mais, e aí conta pra gente então como foi o pré-natal do Francisco e o que você fez de diferente em relação ao planejamento para esse segundo filho. Bom, descobri que eu estava grávida, já assim no primeiro dia de atraso. E aí já deu aquela batedeira assim no coração. Falei, meu Deus, é agora que é agora que a minha nova chance. E é isso que eu quero fazer. Quero lutar pelo meu parto normal.
Aí, uma semana depois, eu vi no Facebook o seu, você falando sobre o curso, né? E assim, conversando com meu esposo, na hora a gente falou, vamos fazer esse curso pra gente já começar a estudar e pra ter, assim, porque eu pensava assim, eu tenho que estudar, mas eu não sei a fonte, assim, do conhecimento, aonde que eu vou pegar essas informações, né? E Uhum. assim, comecei a estudar, comecei a assistir todas as aulas, isso já aproveitando o comecinho, assim, da gestação, que eu tava passando bem mal, ficava deitada o dia todo. E aí, o meu pré-natal, eu comecei a fazer com uma médica do meu convênio, aqui eu moro em Paulínia, aqui em Paulínia. Mas assim, eu não pretendia seguir adiante, foi só porque eu já estava acompanhando com ela, fiz 2 consultas, e aí eu decidi que eu iria continuar o pré-natal pelo convênio, mas que eu iria procurar outro médico que pelo menos tivesse um viés assim do parto, pelo menos parto vaginal, né? E aí eu encontrei uma médica que atende na policlínica aqui da Unicamp, e eu fiz pré-natal com ela, desde acho que das 14 semanas até o final. Uma médica assim, nunca conversamos sobre o parto, mas assim, ela fez um acompanhamento bem legal, assim, sabe? Ela era médica de alto risco, então ela, assim, eu não deixei de ser assistida por nada, assim, né? Tanto que a minha gestação, eu tinha medo de ter diabetes gestacional, porque a minha glicemia bateu nos 88 na primeira, no primeiro exame que eu fiz. Mas por fim que correu tudo normal. Minha curva glicêmica deu ótima, não tive, meus ultrassons estavam perfeitos. Ele sempre dava percentil 50, assim como o meu primeiro filho. Líquido sempre ok, tudo ótimo. E seguiu ótimo até o final, né? Com ela que eu fiz o acompanhamento até o final. Aí eu comecei a ter assim a pensar, e se eu tiver um parto domiciliar, né? Já pensei, já que eu quero ter um parto normal, eu fui mais além. Por que não ter em casa esse bebê, né? Já que eu tinha passado por poucas e boas no hospital. Eu tava assim, com medo de ir pro hospital. Aí falei, vamos procurar uma equipe. Encontrei uma doula maravilhosa, assim, que foi um encontro de almas, sabe? Parece que eu ganhei um filho e mais uma pessoa da família, assim, porque é incrível ter doula, gente. Tenham doula, tenham. Como é o nome dela? A Valentine. Uhum. Valentine Casim. E aí? E aí eu contratei a doula, a gente começou a conversar, ela me ajudou a encontrar uma equipe que atendia a parte domiciliar. Assim, uma das equipes mais competentes aqui que tinham aqui na região. A gente conversei com elas, conheci maravilhosas também, e assim, a gente tava tudo combinado, ó. Gestação de baixo risco, né? Se for até o final, aí tá liberado para ter o parto domiciliar. E seguimos nessa expectativa até o final. Então, se tiver tudo bem, eu vou ter meu parto domiciliar. E, bom, foi isso. Eu continuo contando? Sim, sim. Não, então, mas Sim, só comentar uma coisa. Tô vendo que o Frederico falou que Frederico é seu marido, né? é, Aí, meu é, marido. ele falou minha esposa maravilhosa aqui, eu falei, então é ele. Enquanto é importante também ter uma pessoa que apoia, né, que continua apoiando, tá aqui inclusive te apoiando, eu imagino que esse é um ponto, né? Você citou então ter feito um curso online para aprender, ter encontrado uma doula, né? Fala então do apoio do seu marido também nessas escolhas que eu acho que é interessante falar esse ponto. Eu vou puxar o saco dele, claro, né? Ele foi assim maravilhoso. Me apoiou em todas as decisões. O meu primeiro filho, a gente não sabia direito o que fazer, então quando eu fiquei grávida do Francisco, ele também falou assim: olha, eu sei o que eu preciso fazer diferente, né? Apoiar, ouvir e tá ali, porque ele não pode passar por isso por mim, né? Ele pode assumir o papel dele enquanto pai, enquanto acompanhante. Então, assim, tudo que eu quis fazer, ele me apoiou. A gente
a gente foi em em todos os encontros da equipe. E assim, quando chegou o momento, eu confesso que até me surpreendeu, assim, porque eu não esperava que ele mergulhasse tanto, assim, sabe? E foi, foi desde os dias em claro que antecederam o parto até o final, sem dormir, comigo debaixo do chuveiro, me dando comida na boca, me dando água, fazendo massagem, chorando, tocando violão. Foi assim incrível, foi incrível. Que bom. Ou seja, ele gestou junto, pariu junto, né? Da forma, Foi. na forma masculina de ser, né? Porque tem muita gente que esquece, às vezes, do acompanhante, do companheiro, do parceiro. Gente, eu digo profissional, né? Tem muito profissional que esquece que tem uma pessoa ali também, que também tem as suas É. ansiedades, suas dúvidas, suas inseguranças, né? Ou seja, o pré-natal, ele é algo a ser feito quando é um casal, homem e mulher, em casal, quando são duas mulheres, em duas mulheres, mas nós da espécie humana temos muito essa característica de ajudar, né? E de formar redes de ajuda, né? E o elo principal ali dessa fonte dessa rede de apoio é o companheiro, a companheira, a pessoa que está ali, né? Então, por isso que eu falo na sua forma masculina de ser, ele gestou e pariu também junto com você, né? Bom, então, você destacou alguns pontos aqui que você já fez diferente na segunda gestação da primeira. Um deles foi ter feito um curso online sobre parto. O outro foi ter encontrado uma doula, né, que na primeira, pelo que eu entendi, você não tinha, né? O marido é Não. o mesmo, né? O marido, ele estava apoiando da É, mesma forma, né? Então, ele manteve o tava. apoio dele, né? Teve mais alguma coisa diferente que você fez nessa gestação? Você falou que foi ter um parto no plantão, no caso do Bernardo, né? No caso do Francisco também foi no plantão ou não? O que mais que foi diferente nesse planejamento? Então, foi o combinado do meu parto domiciliar, né? Que foi mais um ponto que eu fiz diferente, que foi procurar o lugar onde eu me sentiria mais confortável para parir. Legal. E eu tinha certeza que era em casa. Entendi. E isso que é importante para quem está ouvindo, né? Qual é o melhor lugar para parir? Se a pessoa não tiver nenhum risco adicional, é onde ela se sente mais segura. Se ela tem um risco adicionado, aí o hospital acaba sendo melhor, não tem muita escolha em relação à segurança, vai acabar sendo no hospital. Mas como isso acontece como exceção, via de regra, as gestações estão tudo bem, está tudo tranquilo, onde a mulher se sente mais segura é o melhor lugar para escolher, né? Então teve isso. Mas você tinha um hospital de referência também para uma transferência se fosse necessário, certo? Sim, E tinha um esse hospital, hospital. ele era na sua cidade mesmo ou em outra cidade? Não, é em Campinas, Hospital Renascença de Campinas. Era a minha primeira opção de transferência. Ele fica a 20 minutos daqui da minha casa. Tá. Então E tinha uma era médica, um deslocamento ok. legal, um tempo tranquilo, né? E tinha uma médica de retaguarda para te atender lá, ou você teria no plantão também, se caso transferisse? Então, o combinado com a minha equipe era que eu teria no plantão, caso precisasse de uma transferência. E assim, a gente estava bem seguro de que não iria precisar, então eu não cheguei a me programar para isso. Mas aguardem as novidades do caso. É, isso que eu vou querer saber. Bom, ah, bom, e aí então vamos lá, conta lá, como é que foi então o parto do Francisco? Como é que foi o nascimento? O parto do Francisco, não, eu mesmo me pego em atos falhos falando errado. Como foi o parto da Gabriela e o nascimento do Francisco? Bom, eu cheguei às 41 semanas sem nenhum indício, fora as contrações de treinamento que eu já estava tendo, fazia algumas semanas, sem nenhum sinal de nada. E a minha equipe, assim, se tiver tudo bem, como o atendimento era 1 para 1, a gente estava sempre conversando, o combinado era que a gente, com 41 semanas, começaria os métodos, né, de indução naturais, né? E, bom, com 41 semanas, eu não queria fazer descolamento de membrana. Eu conversei com a minha obstetriz, porque eu tinha ficado traumatizada do Bernardo pelo descolamento que eles fizeram. E eu combinei com ela que isso seria uma das últimas coisas que a gente faria.
Então, o combinado seria começar com a acupuntura. E se nada acontecesse, eu iria começar a homeopatia. Então, 2 dias antes das 41 semanas, eu fiz a primeira sessão de acupuntura. Ela deu uma organizada nas minhas energias, assim. Dormi bastante na noite, mas sem sentir nada. Fui 2 dias depois, né, com 41 semanas, eu fiz a segunda sessão de acupuntura. Já na sessão, já comecei a ter contração. Eu não estava sentindo. Já na sessão, eu já comecei. Assim, ela falou: Olha só, você tá tendo uma contração agora. E eu nem tinha percebido. Eu falei: Nossa! E a partir dali, elas não pararam mais. Só que, assim, sem ritmo, elas não ficaram. Eu não fiquei mais do que 15 minutos sem ter contrações. Mas elas não engrenaram. Então, assim, eu passei aquele dia tendo contração. Mas estava ok, estava bem. Passei a noite quase em claro. No dia seguinte eu fui fazer outra sessão. Saí de lá sentindo muito. Elas estavam muito mais fortes, estava doendo muito, muito. Bom, foram 3 dias em claro, tendo contrações sem parar, sem conseguir dormir. Mas eu segui firme e forte ali, segui forte no meu propósito. E passei aqui em casa, né? Aí meu esposo ficou em claro comigo também essas 3 noites sem dormir. Não tinha posição, não tinha o que fizesse. E aí, bom, chegou a segunda-feira de manhã, que foi o início do quarto dia. Eu, numa das contrações, assim, que eu já nem conseguia mais ficar acordada, então eu dormia, acordava, a hora que tinha contração, dormia. Senti um plof, deitada. Ai, eu falei, meu Deus do céu, minha bolsa estourou. Levantei e aí já fui correndo e falei assim, Frederico, agora o negócio vai engrenar, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Ai, já fui direto pro chuveiro, sentei na bola, tomei café da manhã debaixo do chuveiro e aí elas engrenaram mesmo, mesmo. Conversei com a minha doula no telefone e aí, assim, elas estavam vindo de 5 em 5 minutos a princípio. Aí eu conversei com ela, falei, a hora que tiver com um espaço mais curto, você vem para casa. E aí ficou combinado assim. Olha, eu não sei dizer, eu sei que dali um tempo eu fiquei aérea e pensei assim, bom, esse era o sinal que ela tinha me falado, a hora que você fica aérea, você tá em trabalho de parto ativo com certeza. Aí eu liguei para ela e falei, ó, eu não sei mais o que eu tô fazendo, eu não sei mais o que tá acontecendo, vem pra cá. E aí ela veio correndo, e aí depois ela me disse, você me ligou na hora exata, foi a hora que você entrou em trabalho de parto ativo, foi a hora que eu cheguei. E assim, esse momento foi incrível, assim, eu fico lembrando disso até agora, assim, com uma saudade, porque eu sentia tanta dor, mas foi tão gostoso. Assim, eu nem consigo lembrar da dor agora, pra ser sincera, assim. Foram mais ou menos 5 horas até eu ter dilatação total. Eu não fui tocada em nenhum momento, mas pelos sinais, a minha equipe chegou, eu já nem sabia onde que estava, eu sei que tinha gente cuidando de tudo para mim, e eu fiquei no chuveiro essas 5 horas, me entreguei, assim, me entreguei, eu senti a cabecinha do Francisco, assim, no meu colo do útero, sabe? Eu senti aquilo pressionando, foi tão gostoso, assim, foi incrível. E foi mais ou menos, foi por volta de umas 5 horas, até eu ter dilatação total. Aí as contrações mudaram completamente, assim, de repente, eu não sentia mais dor. Como foi para você essa sensação da falta de controle? Porque a gente vive hoje num mundo que todo mundo quer controlar tudo, né? E nessa hora é a hora que eu falo que é igual escorregar num tobogã daqueles gigantes de piscina. Depois que você começou a escorregar, não tem volta mais, né? Você tem que largar o corpo e deixar aí, né? Ou quando pula de paraquedas, depois que pulou do avião, tem que deixar. Como é que é essa sensação de falta de controle? Eu sou bem controladora. Então, assim, eu já imaginava que eu ia sofrer bastante nessa hora. Por isso, assim, que eu deixei todo mundo ciente já de tudo que tinha que acontecer. O Frederico já sabia tudo que ele tinha que fazer, quem ele tinha que ligar, quem tinha que ficar com o Bernardo, caso qualquer coisa acontecesse. Então, assim, como eu sabia que estava tudo sendo dado conta, assim, eu consegui me entregar.
eu consegui, assim. Eu não sei dizer se foi uma entrega involuntária, tipo assim, não tem o que fazer, ou você se entrega ou você se entrega. Mas assim, eu tava lá, eu não tinha noção do tempo passando. Então eu vi uma pessoa entrando no banheiro, eu vi alguém vindo checar os batimentos do Francisco, aí eu ouvia o meu filho mais velho brincando, aí passava alguém e falava assim, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, então foi. Mas assim, é uma sensação bem esquisita, né? De estar fora do universo, assim. Não tô aqui na realidade, era isso que eu sentia. Entendi. E Legal. E aí? E aí, bom, aí de repente, assim, eu comecei a sentir as contrações diferentes. E aí eu falei pra Valen, a minha doula, falei assim, ó, eu não tô sentindo mais aquela dor insuportável, eu tô sentindo uma pressão, assim, mas é super tolerável, assim, eu não tô sentindo tanta dor. Mudou. Ela falou, bom, acho que daqui a pouco a gente pode ir pra banqueta, então, né? Aí deu aquele frio na espinha, assim, falei, meu Deus do céu, né? Mas assim, tudo bem, eu fiquei lá mais um tempo, fui pro quarto, tava já tudo montado lá, eu olhei pra minha cama, eu vi banqueta, eu vi as coisas, aí foi que eu voltei pro mundo naquela hora, assim, sabe? Falei, meu Deus do céu, isso tá acontecendo de verdade mesmo, tá acontecendo. E aí, bom, é aí que o bicho começou a pegar. Sentei na banqueta Hum. e aí sentia vontade de fazer força, mas assim, fazia força. E o Francisco descia bem pouquinho, assim, bem pouquinho. Nessa foram, deixa eu ver, eu fui pra banqueta, era próximo do meio-dia. Eu fiquei às 6 horas do possíveis, né, de ficar em casa. Eu fiquei na banqueta, alternando, fazendo spinning babies, e o Francisco não descia. Descia muito pouco, assim. E, bom, daí assim, a minha equipe veio, conversou comigo e falou assim, ó, Gabi, já são 6 horas de expulsivo. Esse é o tempo máximo que a gente consegue ficar em casa. Seu filho está tudo bem, os batimentos estão ótimos, mas agora seria responsabilidade nossa continuar com você aqui. A gente precisa pensar numa transferência. Aí, assim, eu fiquei em choque, mas eu já imaginava que isso pudesse acontecer, porque eu não sentia ele descendo, né? Eu não sentia. Eu fazia força e nada dele descer. Aí eu concordei, falei, vamos pro hospital, né? Eu não tem mais o que a gente ficar fazendo aqui, né? E aí, a minha obstetriz, a Elô, maravilhosa, ela faz parte da equipe do obstetra, do Nélio, que atende aqui em Campinas. O obstetra humanizado também, assim, tanto que se eu fosse ter parto hospitalar, seria ele minha opção, assim. E aí ela ligou para ele, falou assim, ó, eu tô numa transferência de parto domiciliar, você aceita encarar essa? Ele aceitou, falou assim, tô indo pro hospital. E aí fomos, Eu eu já conheço fui o mais Nélio. tranquila. Você Eu conhece o conheço ele. Nélio? Uhum. Já fui mais tranquila pro hospital, né? Assim, pensei, bom, porque elas falaram assim, eu tava indo pro Renascença, mas assim, a equipe do plantão iria depender muito. Então, a minha doula não conseguir entrar, poderia eu chegar e eles já sabendo do que estava acontecendo, já me encaminhar para uma cesárea. Então, assim, se eu quisesse continuar nessa, eu precisava de um obstetra, né? Uhum. E, assim, cheguei lá, ele estava me esperando, ele me acolheu, assim, ele foi tão maravilhoso. A minha equipe inteira foi incrível, sabe? E aí eu já comecei a ressignificar o parto do Bernardo, porque eu tinha muito medo. Todas as consultas que eu tinha com a minha equipe, o meu medo era ter que ir pro hospital. Eu não quero ir pro hospital, eu não quero ir pro hospital. E assim, a hora que eu cheguei lá, eu fui assim, eu comecei a ressignificar isso, sabe? Ele foi tão carinhoso, ele entrou comigo, todo mundo entrou. A Elô entrou, que é era a minha obstetriz,
e a minha doula entrou. Fomos para lá, aí ele conversou, já estava com o meu plano de parto, né? Porque eu fiz o plano de parto hospitalar, elas já tinham levado, entregaram para ele. Ele conversou com a neonatologista do plantão e com o anestesista, e já estava tudo encaminhado já para me receber. Aí eu cheguei e fui tomar analgesia. Vamos cortar um pouco, igual aqueles programas de TV que na hora que vai dar o desfecho final, a gente interrompe, fala, agora vamos para o intervalo comercial, que não é o caso, mas aí eu vou colocar algumas perguntas aqui que estão fazendo, que eu tô, conforme as pessoas mandam perguntas, eu estou anotando aqui no notebook, por isso que de vez em quando eu estou escrevendo aqui, que é para não passar despercebida a pergunta, né? Ó, Riquela tá falando assim, podia ter um relato de parto que não seja humanizado, né? E aí eu vi que o Federico falou na sequência, falou, dá uma olhada no começo da live, porque você contou primeiro, né, que não foi humanizado, o segundo que foi, né? Então é um contraponto, mas só falando para a Riquela, que toda quarta-feira eu tenho feito relatos de parto aqui, e cada vez é um desfecho diferente, inclusive eu descubro na hora, que eu não sei ainda qual desfecho, eu tô até meio acelerado aqui, querendo saber o desfecho, eu não sei ainda. Mas a gente já teve desfechos que terminaram em parto domiciliar, já tivemos desfechos de parto normal hospitalar, já tivemos desfechos que virou cesárea no final, já tivemos desfechos de que a mulher não se sentiu respeitada e estava realmente se sentiu muito mal com o que aconteceu, né? E uma das coisas que essa live que eu faço especificamente do relato de parto é por dois motivos, né? Um, que é para você contar o seu parto, porque eu sei que tem muita gente que gosta de contar do seu parto, faz bem contar do parto, né? E pôr para fora, né? Fazer o relato de parto. O segundo motivo é passar o exemplo para as outras mulheres, né? De coisas que foram feitas e deram certo, para que essas mulheres repliquem e façam também, né? Como o planejamento do parto, como escolher uma doula, como escolher o local o melhor possível, como escolher uma equipe, um método e por aí vai. Então, é disso que se trata a live, né? Aí, outras perguntas que tem aqui, né? A Bruna falou assim, eu não sabia que era possível parto normal depois de cesárea em casa, né? Uma coisa que a Gabriela sabe, e as mulheres que vão parir em casa, quando tem uma cesárea anterior, sabe que o mais recomendado é o hospitalar, mas bancam essa escolha, né, Gabriela? E imagino que foi assim essa escolha, né? Não, eu vou ter em casa, eu sei, tem a chance de ruptura uterina? Tem, mas ela é baixíssima, ela é rara, eu vou bancar a possibilidade dessa ruptura, sabendo que se acontecesse em casa, seria pior do que se acontecesse no hospital, né? Fala um pouquinho disso, dessa escolha de ser em casa, mesmo sendo, tendo uma cesárea anterior. Então, eu conversei com a minha equipe quando esse foi um dos requisitos para contratar a equipe, assim, ser uma equipe muito bem qualificada para fazer o atendimento domiciliar e acreditar nos estudos, né, nos estudos na ciência, né, que fala que o risco de ruptura uterina, eu não lembro agora, mas assim, é muito baixo, mesmo após uma cesárea. E como já passavam 3 anos da minha primeira cesárea, eu não senti medo, assim, sabe? Eu banquei mesmo, eu sabia, inclusive, assim, conversando com a minha equipe, elas me falaram assim, tem alguns sinais, né, de que o seu útero pode estar para ter uma ruptura. Alguns sinais, algumas coisas no braço que vai acontecer, uma diferença aqui na apresentação da barriga e tudo mais. E eu banquei, assim, isso de longe era o que mais me preocupava, sabe? A ruptura uterina. Foi bem tranquilo, assim. Não se preocupou. Mas eu me lembro, inclusive, que uma vez, numa roda que você participou com a gente, no grupo do Zoom, né, que você participou de roda, né? Eu lembro que você falou desse assunto, né, sobre a ruptura uterina e parto domiciliar. Na ocasião eu te falei que era 0,1% a chance, né? Ou seja, uma a cada Foi mil, isso mesmo. né? Uma a cada 1.000 rompe o útero na tentativa do parto normal, por isso que vale a pena a tentativa do normal, até porque se romper o útero, a indicação é fazer cesárea, e a cesárea a pessoa já tinha, né? Então, acho que foi você mesmo que me tranquilizou, Braulio, eu nem lembrava disso. Pois é, você foi tranquila justamente para isso, né? Fui tranquilo. Só respondendo mais algumas perguntas aqui.
a Rê perguntou assim, 6 horas de expulsivo, pode mais ou menos. O tempo de expulsivo, gente, varia, né? Tem gente que tem 10 minutos de expulsivo, tem gente que vai ter 6 horas. Não é pelo tempo de expulsivo que a gente determina se algo está acontecendo. Mas, quando a gente vê que durante pelo menos 4 horas as coisas não estão evoluindo, né? Seja parou com 8 centímetros por 4 horas, ou seja, parou com 10 centímetros por 4 horas, a gente tenta pensar em atitudes e tomar atitudes, né? No caso, esperaram 6 horas, que daí foi um prazo legal ali, falou, ó, não está dando mais, e por isso a decisão da transferência, né? Tem uma outra fala aqui da George, que eu anotei já faz tempo que ela falou, mas está anotado aqui, que ela falou, estou indo numa cesarista, mas ela está se empenhando em meu parto normal. Você, Gabriela, que já teve dois, que já planejou 2 vezes e já deu de frente com cesaristas, o que que você fala para a Geórgia? Eu não vou falar da minha boca, vou deixar você falar. Ela está dizendo que está indo numa cesarista, mas a cesarista está se empenhando para ela ter um parto normal. O que que você acha disso? Olha, Georgia, se você quiser mesmo ter um parto normal, eu falo do fundo do meu coração, pensa na possibilidade de trocar de médico, porque, assim, eu já ouvi muitas histórias que, assim, os médicos cesaristas, eles se empenham mesmo, até chegar naquela sua fragilidadezinha que ele vai descobrir ali no momento que você nem sabe o que que é e ele vai te pegar. E assim, é um momento próximo do nascimento que a gente está muito fragilizada, muito, assim, o medo de acontecer alguma coisa, a incerteza das nossas escolhas, às vezes. Então, assim, muitas vezes eles vão minando. Ah, essa aqui não deu certo. Aí ele fala uma outra coisinha, não deu certo, mas ele vai achar uma coisa. Assim, eu não sei, é muito provável que isso aconteça. Então, eu diria para você pensar em procurar outro profissional para você ter o parto que você merece ter. Legal, Gabi. Eu sempre falo para as pessoas assim, gente, tem até um jeito mais palpável de falar. Você quer comida italiana, vai num restaurante italiano. Você quer comida japonesa, vai num restaurante japonês. Não adianta ir num restaurante italiano querer que o cozinheiro italiano faça comida japonesa, porque ele não vai fazer. Ele vai se empenhar, mas no final das contas ele vai te trazer a comida que ele sabe fazer. Então, muitas vezes tem que trocar mesmo. E já pegando um gancho aqui, a Riquela que tinha falado sobre fazer relatos de parto não só humanizado, daí eu entendi depois, porque ela falou mais embaixo, ela falou, porque eu não tenho condições de ter parto humanizado, né? E aí, na sequência, a Pri falou assim, ó, eu tive parto normal, foi tudo legal e foi pelo SUS. Riquela, o parto humanizado não é um método que ele necessariamente depende do financeiro. Ele pode depender sim do financeiro, assim como qualquer outro desfecho dentro da área de saúde, mas você pode conseguir caminhos pelo SUS também. Por isso que eu bato tanto na tecla do plano de parto, para fazer o plano de parto, para se defender, para que consiga ter. Lógico, se tiver condições financeiras para ter uma equipe que vai mudar os protocolos que estão ali no sistema enraigados e atrasados, acaba sendo melhor, mas não é impossível que tenha pelo SUS também, tem caminhos para ter pelo SUS, tá? Outra pergunta que a Verônica fez, o que é descolamento de membranas, é quando o médico vai lá no colo do útero e entra com o dedo assim, descola a entrada da bolsa, e isso produz um sangramento ali no colo do útero, e isso ajuda a dar mais contrações para quando a gente precisa induzir um parto, né? Mas, logicamente, que isso, se for feito sem a mulher saber, é totalmente desumanizado. Se for combinado com a gestante, ela fala, não, legal, vamos fazer, eu quero que faça, vai doer, não vai, como é que é? E se decide junto com a mulher, acaba sendo humanizado justamente porque a decisão passou pela mulher. Bom, voltando do intervalo comercial, então, vamos para você falar. Então, você chegou no hospital, o Nélio estava lá, o médico, e aí conversou com a pediatra, conversou com a anestesista, e aí falou, então vamos para tomar anestesia. Então, você decidiu isso junto com ele. E aí, como é que foi? Sim, eu fui tomar analgesia porque eu estava muito cansada, eu já estava no quarto dia sem dormir de noite, passando por todo o cansaço, né, de todas aquelas horas ali, fazendo força e sentindo dor. Então eu fui tomar analgesia, o anestesista, muito maravilhoso também, que ele era do plantão, mas assim, foi incrível também. Ele deu uma, eu não sei, não entendo direito, assim, mas ele deu uma dose mais baixa, né, para ver como seria a minha reação. E aí eles iriam dar os repiques conforme necessário. Então, eu não perdi
eu não perdi a sensibilidade do corpo, né? Mas eu tomei analgesia para eu poder descansar um pouco. Eu fiquei, acho que uns 40 minutos, uma hora deitada, sem sentir nada. E assim, descansei, não dormi, mas descansei, assim, consegui dar uma pausa, sabe, naquilo tudo que estava acontecendo. E aí, uns 40 minutos depois, eu já estava conseguindo me movimentar parcialmente, assim. Aí eu comecei a sentir, falei assim, chamei o Nélio, falei, Nélio, eu tô sentindo uma pressão muito forte, assim, aqui, mesmo com a analgesia, eu tô sentindo aqui na minha, eu tô sentindo o meu osso, assim, parece que vai abrir, eu tava sentindo muito forte. E ele falou assim, bom, então, o que você acha da gente ir pra banqueta de novo? Eu falei, vamos pra banqueta. Fomos pra banqueta, aí fazia mais posições, fazia força, comecei a perder bastante líquido que não tinha saído antes, né? Uhum. E assim, o Francisco desceu um pouco. Foi ali que ele desceu, aí ele me examinou, falou assim, ó, vamos continuar, né? E aí, nesse meio tempo, eu voltei a sentir dor, falei assim, eu quero tomar um pouco mais, porque assim, depois que a gente toma analgesia, é duro a hora que volta a dor de novo. Eu lembro que eu chorava, eu falava, eu não quero mais sentir essa dor. Ele falava, calma, você não vai sentir, você não vai sentir. Aí eu tomei mais um pouco, mas assim, foi uma dose mais fraca, né? Fiquei mais um pouco e assim, fazendo Aí, bom, nesse momento, como eu tava com analgesia, eu não tava sentindo direito os puxos, né? Eu não sentia direito, então eu precisei ser conduzida. Então, quando eu ia sentir, quando a minha barriga enrijecia, assim, eu fazia força, eles falavam, ó, tá vindo contração. Aí eu fazia força, porque eu não tava sentindo mesmo, assim, era muito, não sentia direito, né? Não sentia a vontade de fazer força, então precisou ser conduzida. E eu sabia disso, eu sabia que isso iria acontecer quando eu topei a analgesia, né? E assim, aí o Francisco começou a aparecer a cabecinha dele. Calma, vamos para mais um intervalo. Para as pessoas. Eu também estou assim, eu vou fazer só um resumo para quem chegou agora aqui, onde a Gabi está e o que ela está contando para a gente, né? Eu sei que está todo mundo querendo saber como foi, eu também estou querendo saber. A Gabi contou para a gente o seguinte, que ela teve um primeiro parto, que ela entrou em trabalho de parto e foi uma cesárea no final, que ela considerou desnecessária e que ela teria feito coisas diferentes no pré-natal dela para ter tido parto normal. Aí ela está nos contando agora da segunda gestação dela, que foi o parto o nascimento do Francisco, o parto da Gabriela, né? Quando eu falo parto é da mulher e nascimento é do bebê, por isso que eu fico sempre enfatizando essas questões. Ela fez um planejamento diferente dessa vez, fez um programa online de planejamento do parto, encontrou uma doula no pré-natal, teve todo o apoio do seu marido, que já apoiava antes, encontrou uma equipe para atendê-la em parto domiciliar e ainda assim, se precisasse de uma transferência, tinha um plano B, que era um hospital, ia ser com plantonista, mas no fim das contas ela encontrou um médico muito legal, que topou aceitar de última hora, que é o Nélio, que eu conheço de Campinas, né, e tem gente que perguntou aqui, indicações de Campinas, tem o Nélio, tem a Priscila Alguê, tem a Mariana Simões, Mariana Oliveira, tem a Sandra, tem vários médicos em Campinas que atendem parto normal, então tem bastante gente, uma cidade grande, né, acaba tendo mais gente, e só respondendo duas perguntas antes de você ir para o desfecho final do parto, uma pessoa perguntou, não anotei o nome, desculpa, a pessoa perguntou sobre mecônio, né? Quando que mecônio é indicação de cesárea? A resposta é nunca, mecônio nunca é indicação de cesárea. Como assim, Braulio? Porque a indicação de cesárea é quando os batimentos cardíacos do bebê mudam e mostram sinais de sofrimento, e isso pode estar ou não associado a mecônio. Então, o que indica a cesárea não é o mecônio, sim os batimentos cardíacos alterados, né? Até alguém falou aqui, eu conversei com o meu médico, mas ele disse que se tivesse mecônio espesso é sinal de sofrimento, e não é, mecônio espesso não é sinal de sofrimento, não importa a quantidade de mecônio, não tem a ver com a quantidade de mecônio é proporcional à quantidade de sofrimento, não tem nada a ver. O que tem a ver é batimento cardíaco do bebê, é isso que indica a cesárea. A outra pergunta que a Pri fez é o seguinte, ela falou, quando que é necessário episiotomia? E a resposta se for dentro do método que nós estamos falando aqui, parto humanizado, nunca. A episiotomia nunca é necessária em nenhum caso. Agora, se for dentro do parto tradicional, aquele que a mulher vai ficar na posição ginecológica, alguém vai empurrar a barriga dela
Neste caso, é importante a episiotomia para não emendar a vagina com o ânus. Então, a indicação de episiotomia é nunca dentro do parto humanizado. Dentro do parto tradicional, tem indicação sim para proteger o períneo da mulher. Bom, continuando, Gabi. Então, você está sentada na banqueta com anestesia, passou um pouco a dor, está sentindo ali as contrações já, aí tomou mais anestesia, aí começou a aparecer o cabelinho do Francisco. Seria mais ou menos isso aqui, né? Isso. Começou a aparecer o cabelinho. E aí? Mais ou menos. Aí, quando eu tomei a analgesia, eu fiquei deitada na mesa. E eu me senti mais confortável assim, porque a pressão estava aliviando. E eu levantei a perna, né? Eu fiquei na posição litotômica, né? Que fala. E levantei a perna e estava aliviando muito a pressão que eu sentia. E eu fiquei ali fazendo força e começou a aparecer cabelinho do Francisco. O Frederico tinha saído para beber água. A hora que ele entrou na sala, ele falou assim: é o cabelinho dele? Aí falaram: é o cabelinho dele que tá aparecendo. E apareceu quando eu fiz força. Depois ele voltou, né? Voltou mais um pouco. E aí, o que que aconteceu? Aí veio o balde de água fria. Bom, aí o Nélio conversou com as meninas, eles foram tomar um café, voltaram. Eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Ele falou assim: vamos conversar. Aí eu falei: ai meu Deus, o que está acontecendo? Ele falou: bom, o Francisco e batimentos estavam ok, maravilhosos até então, né? Ele falou assim: ó, o Francisco encaixou a cabecinha errada. Bom, o que tá aparecendo na pelve é bossa que fala? Eu não Bossa. lembro. Ele falou assim: É, ó, é essa a parte bossa é a aqui. pele da cabeça, assim, que dá uma enrugada e aparece só a ponta da pele da cabeça e não necessariamente todo o crânio do bebê, né? Tá, e eu acho que ela tava assim, se eu não me engano. Ou era Uhum. assim, de ladinho, eu Meio não de lembro. ladinho. Tá. E ele falou assim: ó, tá aparecendo, é isso que tá aparecendo na sua pelve. Então, assim, o Francisco tá ótimo, a gente pode continuar fazendo exercício para ele tentar posicionar. Enquanto ele estiver bem, a gente tá aqui, né? Mas já começam a aparecer outras possibilidades. Caso ele comece aos batimentos dele não ficarem legais, a gente entra em duas opções. Se ele tiver descido, é o encerramento do parto via fórceps, se ele não descer legal, né? Mas como ele tá mal encaixadinho, né? Tem a possibilidade de a gente precisar fazer uma cesárea. E aí ele me falou isso assim, muito chateado, eu percebi. E assim, naquela altura do campeonato que eu tava, eu falei assim pra ele: ó, deixa eu pensar. Aí eu e o Frederico conversamos, a hora que eles saíram, eu falei pro Frederico: eu não quero fórceps em hipótese nenhuma. Tanto que no meu plano de parto, quando eu fiz, eu conversei com o Frederico e falei assim: ó, se eu não tiver em condições de decidir, eu prefiro uma cesárea ao fórceps, porque eu tenho medo. Eu tinha medo, assim, de acontecer alguma coisa. O Bernardo, quando ele nasceu, a mulher que estava do meu lado no quarto, eles ficaram internados vários dias por causa do uso de fórceps. O bebê teve um edema, ele ficou mal. E aí eu já pensei assim: bom, eu não vou querer, fórceps eu não quero. E aí chamei eles e conversei. Falei assim: ó, como a chance, né, dele corrigir a postura agora é muito baixa, porque eu tô com analgesia, não consigo me mexer direito. Eu prefiro ir para uma cesárea. E aí, bom, e aí eles falaram assim: beleza, o Francisco tá bem, né? E é a sua decisão que vai, né? Se você quiser continuar, a gente continua, a gente tenta mais, vamos tentar posicionar a cabecinha. Eu falei: não, eu não aguento mais. Isso já era 2 horas da manhã. Passou bastante tempo. Eu fui internada 8 horas da noite. Isso já era 2 horas da manhã. Eu falei: não, eu não aguento mais. Vamos para a minha temida cesárea. E aí fizemos. Né, ele saiu, foi se paramentar, eu deitei, né? Aí na sala mesmo que eu tava, eles me arrumaram. E aí começou a minha cesárea. Assim, o meu pensamento era o seguinte: o Francisco já tinha passado por tudo que eu queria que ele passasse, sabe? O Bernardo não nasceu bem.
O Francisco passou por todas as contrações, ele recebeu toda a minha ocitocina, todo o meu amor, tudo aquilo que eu podia fazer. O que eu pensei naquela hora é assim, bom, o parto do Francisco tá ganho. Então, eu vou pensar em qual é a melhor forma para ele nascer agora na minha concepção. Então, para mim, o fórceps tinha um risco maior na minha cabeça, né? Então, fomos para cesárea, né? Ele fez a cirurgia e a hora que ele tirou ele, ele falou assim: ele é enorme, Gabi, seu bebê é enorme, ele é muito grande. E Quanto ele aí, pesou? bom, 4 quilos 310. Foi grandão. E o Bernardo tinha pesado quanto? 3 quilos e 700. Ah, o Francisco foi bem maior. E É. aí, assim, a hora que ele nasceu, aí a Elo veio conversar comigo, ela falou assim, Gabi, você teve mesmo uma desproporção cefalopélvica. Uhum. Isso realmente, assim, vendo agora, ele não iria nascer de parto normal, porque ele não, o que encaixou, ele encaixou errado. Aí depois o Nélio me explicou, ele falou assim, ó, todas as posições que a gente tentou fazer para ele encaixar a cabecinha direito, ele não conseguia encaixar por causa do tamanho dele, ele é muito grande. Então, assim, não teria mesmo que a gente fazer, né? E eu acreditei que Duas perguntas. No pré-natal não deu nada de diabetes gestacional. O exame deu normal, aquela curva nada. glicêmica deu normal. A curva glicêmica deu ótima, valor bem Tá, abaixo do limite. A glicemia que eu fiz por último e a primeira também, tudo né, normal. abaixo do limite. Líquido estava sempre tudo certo e Ok, ele sempre no percentil abaixo de 50. 50. Então, assim, não tinha. O Tá. último ultrassom que eu fiz foi com 38 semanas e ele Outra estava pergunta. abaixo de 50. Outra pergunta que eu tô com o cronômetro contando aqui. A live cai com 1 hora, a gente já tá com 57 minutos. Então, só pra gente ir Tá. pro desfechos finais. A outra pergunta é, no pré-natal, né, quando você fez o plano de parto, você não conversou, porque você falou que o médico, então, você encontrou no dia, né? Então, não teve esse planejamento com o médico antes, né? Então, eu É. imagino que não teve um planejamento de vácuo extrator ou de fórceps, se fosse necessário, né? Só, essa resposta pode ser só sim ou não. Teve ou não teve esse planejamento no pré-natal? Não, não Não. teve. Tanto que eu não me sentia segura para ir para o forceps porque eu não conversei sobre essa possibilidade. Tá, eu posso comentar sobre esse assunto? Sobre o fórceps e o vácuo? Pode. Tá? Mas antes eu quero só uma pergunta também, tem que ser breve, senão vai acabar a live. Você se sentiu bem atendida e o desfecho foi bom, mesmo sendo cesárea, que os dois foram cesárea, no seu caso, né? O primeiro e o segundo foi cesárea. Você se sentiu bem? Você sentiu que foi necessária? Ou seja, você sentiu que pariu pela barriga, né? Porque essa que é a melhor sensação, quando a pessoa passa por tudo e precisa da cesárea no final e sente que ela é necessária. Olha, eu sinto o luto do parto que eu não tive, que foi ele sair pela minha vagina, mas assim, todo o resto, que foi mais de 90%, foi incrível, foi incrível. Eu fui acolhida, eu ressignifiquei tudo que eu passei com o Bernardo. Eu me senti tão bem, eu senti que aquela cesárea foi necessária. Meu bebê nasceu ótimo, ele nasceu com Apgar 910. Ele já tinha começado a soltar mecônio a hora que ele saiu, então acredito que foi o momento certo também. E assim, eu parei pela barriga. Eu tô muito feliz, sabe, com isso, com o resultado do meu parto. E se eu tiver outro filho, eu vou tentar mais uma vez. Vou tentar mais uma vez, mas assim, se eu não tiver, eu tô feliz com o que aconteceu. Eu tô muito feliz. Legal. Essa parte que é a mais importante, né? Sair de tudo sentindo-se realizado, que passou por aquilo e sentiu que foi o melhor resultado possível, com a melhor segurança possível, né? Mas se você me permite, eu vou comentar algumas questões aí, ah, que eu acho que podem ser revistas, talvez, e também pensadas para um terceiro parto e também para outras pessoas. Muita gente perguntou aqui do vácuo extrator, né? É importante que tenha essa conversa no pré-natal e que tenha à mão o vácuo extrator, porque no seu caso, pelo tamanho que você falou do peso do bebê, provavelmente foi uma desproporção mesmo, está tudo certo, mas é importante que se fale sobre vácuo e que se fale sobre fórceps, até porque muita cesárea é com fórceps também. Então não importa falar, eu vou para cesárea, mas pode ser que tenha que tirar o bebê de fórceps na cesárea, então não quer dizer que mudar para cesárea não tenha fórceps, né? Bom, Gabi,
Ah, eu quero te agradecer muito, muito, muito por ter participado comigo. Tem mais 20 segundos, vai acabar a live. E muito obrigado por estar aqui e ter falado do seu parto, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Braulio. Obrigada, viu, pela oportunidade e por tudo. Todo o material rico que você disponibilizou. Muito obrigada mesmo. Que bom. Obrigado. E obrigado para todo mundo que assistiu a gente também. Obrigadão. Manda um abraço pro Federico aí, pro Francisco e pro Bernardo. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.